Pergunta ao povo de São Félix, a oração tem poder? Tem ou não tem? Quem acredita, levanta a mão. Pronto. Mas aqui está dizendo que a oração tem poder na vida de quem crê, de quem tem fé. E na vida de quem não crê, tem ou não tem? Aí agora o povo já ficou, né? Será? Será que tem? Atenção, atenção. Nós vamos meditar na vida dos que creem. Mas para que vocês entendam também a força que tem a oração. Na vida de quem não crê, a oração só vale para esta vida. Vou explicar. Por exemplo, a mãe tem um filho que não reza. A mãe tem um filho que não vai à igreja. Uma filha que não acredita em nada. Quando a mãe bota o joelho no chão e pede a Deus para proteger aquele filho, a oração serve? Olha aí. Na vida de quem não crê, a oração também tem poder quando outra pessoa reza. Quando outra pessoa reza. Agora sim, para a salvação, só vale para quem crê. Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos repetir? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ô padre, mas Santo Afonso fala isso baseado em quê? No Evangelho. O que é que Jesus diz? Quem crê e for batizado, e quem não crê? Então Santo Afonso não disse nada de novo. Santo Afonso está dizendo aquilo que Jesus já falava. Então, na vida de quem não tem fé, de quem não reza, de quem não busca a Deus, a oração serve para esta vida quando outra pessoa reza por ele, reza por ela. Tem muita gente que ainda está viva, que ainda está de pé, não porque é uma pessoa boa, não porque é uma pessoa de fé, mas porque tem alguém rezando por ele. Tem alguém rezando por ela. Quantas pessoas aí que nem sequer lembram de Deus, mas escapam de acidente, escapam de morte, escapam de bala perdida, de confusão. Por quê? Porque tem uma mãe rezando, porque tem uma avó com o joelho no chão, porque tem uma madrinha rezando por ele, por ela. Então vejam que a oração tem poder. Alguém aqui pode cobrar alguma coisa de Deus? Eu não cobro. Deus me livre e guarde. Ah, Deus, eu sou dizimista, todo mês eu devolvo meu dízimo, me dê meu milagre. Você está comprando um Deus agora com dinheiro, é? Ah, meu Deus, eu não perdi uma noite da novena de São Félix, manda meu milagre. Calma, não é assim não. Vamos lembrar aqui da primeira oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa assim na terra como no céu. A gente esquece isso. A oração tem poder? Tem. Ela só não pode mudar a vontade de Deus. Por exemplo, por onde eu passo, eu tenho o costume, uma devoção, de distribuir para o povo, gratuitamente, a medalha milagrosa de Nossa Senhora. E eu trouxe aqui para dar a vocês também hoje. A medalha já se chama milagrosa. Por quê? Porque através do uso da medalha, as pessoas alcançam milagre. Mas, atenção, eu já escutei, eu acredito que toda semana eu recebo testemunho de cura, testemunho de graça, testemunho de emprego, testemunho de livramento, através da medalha milagrosa. Mas existem casos que a pessoa usa a medalha e a graça não vem. Por quê? Porque ainda não foi a vontade de Deus. Eu digo sempre para o povo, eu ando sempre com a medalha milagrosa aqui, ó. Não saio de casa sem ela. E eu ainda comprei uma bem grande, que é para o povo ver de longe. Uma vez uma senhorinha me encontrou no aeroporto e disse assim: padre, sua medalha é muito grande. Eu disse: é porque eu não achei outra maior. No dia que eu achar uma maior, eu boto, né? Mas assim, eu digo: olha,
Nossa Senhora quer derramar as graças pela medalha? Quer. Mas, digamos assim, vou dar um exemplo. No dia, eu acredito piamente, não sei vocês, mas eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar nisso não, porque isso não é dogma de fé. Mas eu acredito piamente que Deus tem lá no seu santo livro o dia exato que eu vou morrer. Eu tenho essa certeza. Quando chegar a minha hora, não passa nem 5 minutos, nem atrasa. Nem antecipa. Não. Deus já marcou o dia. Alguém mais aqui acredita nisso? Ninguém? Levanta a mão quem acredita. Ah. Então, eu não estou sozinho nessa crença, né? Meu dia, só Deus é quem sabe. Eu não quero saber, não. Mas Deus sabe. Nesse dia, quando esse dia chegar, eu posso estar dentro de uma bacia de medalha milagrosa. Eu vou. Eu posso ter acabado de comungar. Eu posso ter feito uma missa. Eu posso ter feito uma pregação. Chegou o dia, é a vontade de Deus, nosso Senhor leva. Porque, infelizmente, muita gente perde a fé quando a graça não vem. Tem gente que rezou e a graça não chegou, foi embora da igreja. Ah, eu rezei tanto, cadê? De que adiantou meu rosário? De que adiantou a promessa que eu fiz? A Bom Jesus da Lapa, a Nossa Senhora das Candeias, a sei lá qual foi a devoção. Eu pedi e a graça não veio. Eu vou parar com essa coisa de igreja, eu não vou mais para a missa, não. Quem pensa assim, não tem fé de verdade. Quem pensa assim, não tem fé de verdade. Eu vou dizer para uma coisa a vocês. Nossa Senhora cometeu algum pecado? Não, ela é Imaculada Conceição. Mas Nossa Senhora, a vida dela aqui na terra foi só de alegria? Me pergunte. Explique uma coisa dessa. Nossa Senhora não cometeu pecado, foi escolhida por Deus para gerar Jesus no ventre, carregou o Salvador do mundo no seu útero, mas passou por tanta provação. Teve que parir fora de casa, num estábulo, numa manjedoura. Depois teve que fugir de Herodes, foi morar no Egito, numa terra estranha. Depois viu o filho flagelado, coroado de espinhos, morto na cruz. Segurou o filho morto nos braços. E aí tem gente que, quando não alcança a graça, perde a fé. Olhe para Nossa Senhora. Olhe para Nossa Senhora. Ela, por acaso, perdeu a fé? Não. Não. Será que São Félix não passou por sofrimento nessa terra? Será que São José, Santo Antônio, todos os santos, Santa Dulce dos pobres, Santa Dulce, minha gente, Santa Dulce, uma mulher que passou a vida fazendo caridade. Santa Dulce ia para o hospital quase toda semana, tomar soro, tomar oxigênio, tomar injeção. Só tinha 30% da capacidade respiratória. Por que Deus não curou a irmã Dulce? Por que Deus não disse à irmã Dulce, olha, irmã Dulce, já que você faz grandes coisas, eu vou lhe dar uma saúde perfeita. Você vai ter saúde para fazer a sua obra. Coitada, ela que tinha menos saúde. Explique uma coisa dessa. Então, na hora da dor, não esmoreça. É preciso aprender a rezar. Seja feita a tua vontade. Os nossos antigos sabiam isso? Os nossos antigos, pode saber. Quantas vezes eu fui visitar velhinhos, com seus 80, 90, quase 100 anos. E aí estava lá em cima da cama, sofrendo, esperando a hora de passar deste mundo para o Pai. E quando eu perguntava, está sofrendo muito, meu filho?
está sofrendo muito, minha filha. Sabe qual era a resposta desse povo? Ô padre, mais sofreu Jesus. Alguém já ouviu falar isso? Pronto. Ô padre, mais sofreu Jesus. Recentemente, uma senhora de Cruz das Almas, 101 anos. 101 anos. Eu fui visitá-la, fui levar a unção dos enfermos. Deitadinha no sofá, só mexia o pescoço. Disse, ô minha velha, como é que a senhora está? Ô padre, eu estou aqui, estou sofrendo, mas meu Senhor sofreu mais. Então, as pessoas tinham uma conformidade à cruz de Jesus. As pessoas aceitavam mais, hoje não. Hoje tudo é motivo para se desesperar. E a juventude, olha, cuidado, viu? Cuidado, os jovens que estão aqui, as crianças, porque eu nunca vi uma geração tão fraca como essa. Eu nasci em 92. Tenho 32 anos. Tem gente aí já, parece que tem 40, né? Mas é só 32. Mas eu digo para vocês, quantos jovens já vieram me procurar. Padre Osni também, com certeza, já deve ter recebido centenas ou milhares de jovens que procuram um padre. Para quê? Para dizer que quer se matar. Ah, padre, porque minha vida está assim, minha vida está assado, eu estou pensando em morrer. Eu disse, mas minha gente, morrer é uma coisa que todo mundo vai, para que apressar? Uma coisa que vai acontecer qualquer hora, para que adiantar? Não adiante não, deixa a hora de Deus chegar. Uma vez uma menina, padre, eu estou pensando em tirar minha vida. Eu disse, por que, criatura? Porque meu namorado me deixou. Eu descobri, padre, que ele estava com outra. Aí eu disse para ela, graças a Deus. Ela tomou um choque. Padre, graças a Deus por quê? Eu disse, graças a Deus, que tu descobriu que ele não valia nada no namoro. Já pensou se fosse depois de casado? Bota o joelho no chão e agradece a Deus. E manda ele procurar outra freguesia. Você descobriu que ele não dava para casar no namoro. Dá tempo terminar. Se fosse depois de casada, aí a coisa era mais complicada. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente não entende os mistérios de Deus. A gente não sabe porque Deus permitiu tal coisa, porque Deus permitiu aquilo, porque Deus permitiu aquilo outro. Eu vou dar um testemunho meu para vocês aqui. Atenção. Quando alguém chegava para mim para dizer assim, ô padre, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu não entendia. Eu pensava que era frescura. Na minha cabeça, depressão era frescura. E ansiedade era preocupação. Na minha cabeça era isso. Sabe o que aconteceu? No ano de 2021, no dia 22 de agosto, dia de Nossa Senhora Rainha, eu era pároco em Acupe, um homem de lá, usuário revoltado, quis me matar 1h30 da madrugada, batendo no portão da casa e dizendo que ia me matar. 1h30 da manhã eu acordei, com os gritos e com o barulho. Desse dia em diante, eu passei pela depressão, eu passei pela ansiedade e tive que tomar remédio. E descobri que depressão não é frescura, é doença. E descobri que ansiedade não é frescura, é doença. É psicológico. Precisa se tratar com psiquiatra, com psicólogo, com terapia, com medicamento e principalmente com oração.
com oração. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei por isso, não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tomei remédio, não. E aí alguém pode dizer, mas o senhor é padre, por que Deus não lhe livrou? O senhor divulga a medalha milagrosa, por que ela não lhe protegeu? Protegeu, eu estou aqui vivo. Olha eu aqui vivo. Agora eu digo para você, quando uma pessoa chega até mim, dizendo, ô padre, eu estou com depressão, eu já sei como ajudar aquela pessoa, porque eu senti na minha pele. Quando a pessoa diz, padre, eu estou com ansiedade triste, eu já sei até o remédio que a pessoa tem que tomar. Eu não receito porque eu não sou médico, mas eu mando o médico procurar um médico para receitar, digo, ó, eu quero esse remédio aqui, viu? E quantos já voltaram, padre, graças a Deus, aquele remédio que o senhor mandou eu tomar, tá servindo, eu estou melhor, eu estou me sentindo bem. Deus permitiu que eu passasse pelo sofrimento para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, na hora da cruz, aprenda a não murmurar. Aprenda a não reclamar. Pelo contrário, reza. Bota o joelho no chão, reza. Padre, eu não estou vendo nada. Reza. Padre, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Reza. Padre, está tudo escuro na minha vida. Reza para clarear. Se está escuro, reza para clarear. Agora eu estou falando de oração de verdade, viu? Não façam como eu fazia quando eu era pequeno, não. Quando eu era pequeno, a minha avó, está viva até hoje, graças a Deus, ela rezava muita novena nas casas do povo. Toda novena o povo chamava ela. Hoje nem tem muito isso, né? Acabou mais. Mas naquele tempo tinha. Era uma novena de São Cosme, era uma novena de Santa Luzia, era uma novena de Santo Antônio, era uma novena de Bom Jesus da Lapa. E minha avó ia, e eu ia atrás, sabe para quê? Para comer o lanche da novena depois. Porque era uma tradição lá na região. Se tinha novena de Santo Antônio, é sinal que tinha bolo de tapioca depois. Se tinha uma novena de Nossa Senhora, depois tinha um arroz doce e um mungunzá. E eu ia para comer. Hoje eu fui para a reza. Mentira. O povo estava rezando dentro da casa e eu estava com os colegas lá no terreiro brincando, pegando picula, e na hora do lanche eu ia para lá. Eu não estava rezando coisa nenhuma. Tem gente que é assim. Eu fui na igreja, estou rezando. Não, 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 não. Rezar é você e Deus. Você pode estar aqui agora, na novena de São Félix. Se você não estiver rezando, não vai dizer em casa que você estava na reza, não. O padre rezou, o diácono rezou, os ministros rezaram, o povo rezou, mas você só está aqui fazendo figura. Eu fui na novena, viu? Foi nada. Não rezou um Pai Nosso, não rezou uma Ave Maria, não rezou a ladainha, não dobrou o joelho na hora do Santíssimo, não fez um sinal da cruz. Adiantou? Não. Rezar. Rezar é uma coisa séria. Rezar é uma coisa séria. Não precisa saber falar bonito. Tem muita gente analfabeta aí que dá 10-0 em vida de oração. 10-0. Reza aqui, na mesma hora o céu escuta. Não sabe fazer o nome. Não sabe fazer um ó com um copo. Mas quando abre a boca para rezar, Nosso Senhor responde. Conheci uma velhinha, já faleceu. Ela sabia a oração do responso de Santo Antônio. Quando desaparecia um boi, desaparecia uma vaca, desaparecia um cavalo, desaparecia uma coisa, ô dona fulana, tira aí o responso de Santo Antônio. No outro dia o bicho aparecia. E aí? Falta fé no nosso coração. Muitas vezes nossa oração é da boca para fora. Peçamos, pela intercessão de São Félix, que a nossa vida de oração seja verdadeira. Que nós possamos ser homens e mulheres que rezam verdadeiramente e não somente abrem a boca dentro da igreja. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos dê sua proteção, agora e sempre. Amém.
Olá, meus irmãos, aqui estamos para mais uma catequese e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da importância do ato de se ajoelhar. E eu começo lhe perguntando, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos? E você pode perguntar, mas padre, por que me ajoelhar? Veja bem, desde pequeno que a minha família me ensinou que a melhor posição para entrar em contato com Deus é de joelho. Isso não significa que eu não possa rezar sentado ou até mesmo deitado. Se eu estiver deitado na cama e a minha cabeça, a minha mente estiver voltada para Deus, eu estou rezando. Eu posso rezar caminhando, eu posso rezar dirigindo, mas existe uma posição do nosso corpo que é privilegiada para esse momento de oração. Os nossos joelhos dobrados. Por quê? Vou lhe explicar. Quando eu dobro meu joelho, ao mesmo tempo eu estou dizendo três coisas. Eu estou dizendo que eu reconheço a existência e a presença de Deus. Eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância. É um ato de humildade. E terceiro, eu faço uma guerra ao demônio. Porque o demônio é aquele que não adora a Deus, aquele que não reconhece a Deus. Então, se ajoelhar é reconhecer a presença de Deus e adorá-la, adorar a presença divina. Segundo, reconhecer que eu nada sou sem Deus na minha vida. E terceiro, dizer para o demônio que eu não sou pertença dele, mas eu sou pertença do Senhor. Ajoelhar-se é aceitar o senhorio de Jesus na minha vida. Pois bem, só que nós estamos vivendo, meus irmãos, uma grande crise de fé. E a crise de fé, ela vai também, entrando em nossa vida de forma sutil e abalando o nosso comportamento diante do sagrado. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: da forma que você reza, é a forma que você crê. Você quer saber se uma pessoa de fato acredita em Deus? Olha como ela reza. Como é a vida de oração dessa pessoa? É a vida de oração, é o nosso comportamento, a nossa postura diante das coisas do céu que vai determinar o que eu creio e se eu creio. Pois bem, muitas vezes eu vivi situações dolorosas como sacerdote. Ao celebrar a Santa Missa, no momento da consagração, as pessoas permanecem como se nada estivesse acontecendo. Quando eu era leigo, para mim aquele momento era o mais esperado da missa. Era o momento que eu colocava o meu joelho por terra para adorar Jesus na hóstia consagrada, porque Jesus é Deus e a Eucaristia é Jesus. Logo, me ajoelhar diante do Santíssimo, me ajoelhar diante da hóstia consagrada, é adorar a Deus, porque Deus está ali, nas aparências do pão e do vinho. Só que muitas vezes, celebrando a Santa Missa, eu percebia que as pessoas não se ligavam nisso. E permaneciam em pé, como se nada estivesse acontecendo, com um folheto na mão, olhando para a liturgia diária, ou até mesmo mexendo no celular. Eu conto aqui para vocês uma ocasião curiosa, engraçada. Eu cheguei numa comunidade, eu já estava acostumado a celebrar naquela comunidade, e sempre as pessoas ficavam de pé na hora da consagração. Por mais que o padre falasse, por mais que o padre tentasse catequizar, as pessoas permaneciam em pé. E um dia, celebrando a missa, segundos antes da consagração, eu disse o seguinte: quem tem doença grave fica de pé, quem não tem se ajoelha. Foi o segredo. Toda a igreja se ajoelhou, porque ninguém quer ter doença, e ainda mais uma doença grave. E por isso eu explicava, gente, eu só não posso me ajoelhar diante de Deus
na presença do Senhor se eu estiver com alguma doença grave. Uma doença que não me possibilite ajoelhar. Uma doença que me impeça de dobrar os meus joelhos por terra. Tem pessoas que têm suas enfermidades e por isso não podem. Mas se eu sou sadio, se eu posso movimentar o meu corpo, por que não adorar a Deus? E eu digo mais, não se ajoelhar diante da hóstia consagrada é mostrar que não crê que Jesus está ali. Eu vou fazer com você agora uma comparação. Digamos que você está na sua casa e de repente Jesus aparece para você, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com todo o seu esplendor. Qual vai ser a tua primeira atitude diante dessa visão? Com certeza se ajoelhar. Então, se eu me ajoelharia diante de uma visão de Jesus, por que não me ajoelhar diante da presença real dele? É preciso rever o nosso comportamento de fé, porque eu rezo não somente com a boca. Quando eu rezo, todo o meu corpo tem que ser absorvido pela oração. A minha mente deve rezar, a minha boca deve rezar, o meu coração deve rezar e todo o meu ser. Por isso, o gesto fala muito. O gesto fala muito. Observe um teatro. Um teatro sem gesto não é teatro. Por acaso você vai perder seu tempo assistindo um filme ou assistindo um programa onde as pessoas ficam rígidas, sem movimento? Não. Se para as coisas deste mundo o meu corpo exige movimento, por que diante de Deus não fazer esse ato bonito de se ajoelhar diante dele? Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, grave isso no seu coração. Se vocês observarem o Antigo Testamento, estou aqui com a Sagrada Escritura, se vocês observarem o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se revelava aos profetas de maneira visível, eles se prostravam com o rosto em terra. Isso acontece também no Novo Testamento. O próprio Tomé, quando descobre que Jesus está ali diante dele ressuscitado, ele cai por terra e diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Porque diante de Deus, eu não posso ficar em pé de igualdade. Repito, a não ser que eu tenha alguma enfermidade. Mas mesmo assim, a pessoa que está enferma e não pode se ajoelhar, inclina a cabeça, faz uma vênia, um gesto de reverência a Jesus presente no altar. Meus irmãos, isso faz parte da nossa cultura cristã, da nossa cultura de fé. Não se ajoelhar é demonstrar que está perdendo a noção do sagrado, a noção do divino. E eu digo mais, na hora da consagração na missa, está escrito no missal romano que até o sacerdote, aquele que está celebrando, se ajoelha para adorar a hóstia. Se ajoelha para adorar o cálice. Está lá no missal, você pode ler a rubrica. O sacerdote toma o pão, se inclina para rezar as palavras da consagração, depois mostra a hóstia para o povo, e depois que mostra a hóstia para o povo, se ajoelha para adorá-la. Se até o sacerdote tem que fazer isso, por que os leigos não? Às vezes eu fico espantado, não é? Vou numa missa, o povo na assembleia se ajoelha. O comentarista fica de pé, o leitor fica de pé, o ministro da Eucaristia fica de pé, o tocador de violão, de teclado, de tambor fica de pé. Então quer dizer que quando eu recebo uma função na igreja, eu estou igual a Jesus? Eu estou no mesmo nível de Jesus que não posso me ajoelhar? Eu faço parte daquele povo que está na Assembleia se ajoelhando também. Eu não sou diferente porque tenho um jaleco de ministro, ou uma dalmática de diácono, ou uma capinha de leitor. Não, aquilo é simplesmente um pano. Diante de Jesus,
eu dobro o meu joelho. Mas, padre, eu estou aqui no meu teclado, não posso me ajoelhar. Coloca teu teclado de lado e dobra teu joelho por terra. Padre, eu estou aqui com o microfone ou tocando um violão, não posso me ajoelhar. Coloca teu microfone no banco e coloca o joelho por terra. Nada mais é importante do que Jesus na hóstia consagrada. Naquele momento ali, o céu para. Ali está presente a Virgem Maria. Os anjos estão ali presentes em adoração a Jesus na hóstia consagrada. Só você que vai ficar de pé? Não. Então, devemos ter esse cuidado. A nossa fé não é simplesmente uma fé teórica, é uma fé prática. E exige de mim um comportamento diante do Senhor. Lembre-se, a Eucaristia é Jesus. E outra coisa, não simplesmente adorar Jesus quando ele está no ostensório. Porque muita gente tem também essa dificuldade de compreensão. Quando Jesus está no ostensório, eu me ajoelho. Mas quando eu passo diante do Santíssimo no sacrário, não. Jesus está no sacrário da mesma forma que está no ostensório, na patena, na âmbula, nas mãos do padre, nas mãos do ministro. Ele está ali. Então eu devo adorá-lo, reconhecer sua presença, reconhecer sua grandeza. É de joelho por terra que eu recebo a força necessária para a minha vida. Uma vez, o padre Léo, que futuramente poderá ser beatificado, ele disse numa pregação: quando eu estou de pé, é muito fácil ser derrubado. Basta que alguém me dê um empurrão. Mas quando eu estou de joelho, é mais difícil. Então, minha gente, aprendamos a tocar nosso joelho na terra para adorar a Deus. E não simplesmente diante de Jesus também, viu? Você pode ajoelhar no seu quarto, ao pé da sua cama, para rezar. Você pode se ajoelhar diante de um símbolo, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo, não para adorar, mas para rezar. Para entrar em sintonia com o céu. E mesmo que não exista nenhum símbolo diante de você, você pode estar no meio do mato, você pode estar em qualquer lugar. Se você quiser adorar a Deus de joelho, você adora porque Ele está ali, te ouvindo, te escutando. Lembre-se daquilo que São Paulo fala aos Tessalonicenses. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus nos ensine a sermos verdadeiros adoradores. Que nós possamos adorar com o nosso corpo, com a nossa postura reverente e adorar também com o coração. Que Jesus te abençoe e que a tua fé se fortaleça cada dia mais. O Senhor fez em mim maravilhas, eu vou cantar os louvores do Senhor.
Bartenders wiping down the bar. Streetlight flickers like a faded star. You're still here while the night moves on, like a quiet note in a lonesome song. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. The world's asleep, but we're still wide, floating slow on the rhythm's tide. You take my hand like you always knew that the night belongs to me and you. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you and the moon. Last call for the moon. One more dance before we're through. Let the silence sing our tune. Just me, just you